Olá, vamos começar então. Hoje, essa aula é dentro de um tema muito polêmico. Um tema que tem, assim, trazido muita confusão, não só dentro da igreja, mas também no mundo secular, sobre a questão da bebida. Realmente pode beber ou não pode beber? Eu estava numa escola bíblica e uma irmã levantou a mão, se levantou e eu estava lá assistindo, participando. E perguntou, pastor, a Bíblia diz que não pode beber? E o pastor Paulinho, ele não conseguiu responder. Ele falou, olha, eu não sei te responder isso. Aí eu levantei a mão e falei, pastor, eu posso falar? Ele falou, pode. Aí eu levantei, dei a minha explicação. E aí eu discerni que há uma necessidade de trazer esse tema de uma forma muito prática, de uma forma muito, não só teológica, mas científica, e explicar qual é a verdadeira questão da bebida alcoólica. Será que Jesus realmente transformou a água em vinho? Será que o nosso corpo realmente, como alguns médicos dizem aí, precisa consumir um pouco de álcool? Será que isso é verdade? Ou isso aí é simplesmente um marketing para que a venda da bebida alcoólica cresça? Porque a bebida alcoólica e o cigarro são hoje os maiores meios de que o governo ganhe imposto. Então, existe um marketing, existe um trabalho atrás disso aí. Porque é muito imposto, muito, a venda é muito grande, ela é enorme. Então, vamos entender isso. Vamos entender essa polêmica sobre bebida alcoólica. Mas, segundo a ciência e a fé, o que mostra para nós qual é a realidade por trás disso? Será que uma tacinha de vinho não tem problema nenhum? Será que a ciência concorda com isso? Será que a ciência diz que, olha, pode beber, não tem problema não? Vamos descobrir a verdade sobre isso. Vamos começar a caminhar dentro dessa verdade. Será que isso é fato? Será que realmente a ciência, ela diz para nós que a bebida não tem problema nenhum? Então, vamos começar por um caminho muito interessante. Será que existe uma dose mínima? Será que cientificamente uma dose mínima não tem problema? É tranquilo, uma tacinha de vinho para relaxar depois do serviço? Para comer bem? Será que não tem problema? Será que isso aí é uma realidade ou é um engano? Será? Por que será que as pessoas, quando bebem, fazem coisas diferentes? Elas mudam. Vamos descobrir que existe duas pessoas na Bíblia que eram proibidas de beber. Eram proibidas, não podiam beber. Vamos descobrir quem são essas pessoas que não podem beber. Entendeu? Vamos lá. Quando eu usar a palavra CPF, nós estamos falando sobre córtex pré-frontal. Ele é essa luzinha vermelha aqui do cérebro. Tá bom? Ele é essa luzinha vermelha. Vai ser muito importante para nós essa compreensão dessa luzinha na relação com o álcool. Porque o álcool, ele é um inibidor do quê? Do córtex pré-frontal. Ele vai inibir. Essa luzinha, ela não vai ser acionada. Tá bom? Essa luzinha, ela não vai funcionar. E nós precisamos entender e compreender essa realidade, esse fato. Por isso que a pessoa, quando ela bebe, ela faz coisas que ela não faria se não bebesse. Eu preciso relaxar, aí eu tenho que tomar um copo de vinho.
Ela toma um copo de vinho, o que ela faz? Ela desliga o córtex pré-frontal, onde ela relaxa. Só que o problema é que atrás disso, o painel da luz vermelha, ele desliga, ele é desligado. E isso traz consequência. Bom, consequência. Na lei brasileira, tanto brasileira quanto mundial, 0,2% de álcool no organismo gera multa. Por que gera multa? Porque isso já prejudica na direção. A pessoa já vai ter respostas mais lentas. Por quê? Porque afetou o CPF. As respostas serão mais lentas. Porque aonde tem que raciocinar, aonde tem que mandar o aviso da resposta, está desligado. Olha só, 0,02% já desliga ele. Por isso que a pessoa recebe uma multa se ela dirigir, porque ela está colocando a vida dela e a vida de outras pessoas em risco. Entendeu? Olha só, 0,02% reduz o julgamento. A pessoa vai errar no trânsito, ela vai falhar no trânsito. 0,5% já é inibição de controle. Os membros do corpo vão demorar mais para receber o comando. Vai demorar para receber o comando. Vai demorar mais tempo para chegar o comando do meu cérebro para o meu braço, para virar o volante, frear. Vai demorar mais tempo. 0,08% a pessoa já está com 98% de chance de um acidente grave. 0,8% é uma taça cheia de vinho. Só uma taça. Estou falando do vinho, porque o vinho muitos consideram uma bebida leve. E não é. Não é. Tá bom? Vou começar te explicando para você uma coisa interessante. O vinho usado na época de Jesus, ele tinha álcool fermentado da própria uva. E todo alimento fermentado, isso é importante você entender depois, ele produz álcool. Tá? Mas não é metanol. É outro tipo de álcool. As bebidas hoje alcoólicas, elas contêm metanol nela. Tá? Não é um álcool orgânico que o nosso organismo produz. São dois álcools diferentes. Aí o que acontece? Vamos ter problema. Então não é a mesma coisa. Só vão falar, mas lá bebiam vinho. Não, mas lá era outro vinho. Era outro vinho. O consumo ele é tão grande no Brasil que não teria tempo do vinho envelhecer. Né? Jesus fala, olha, não se coloca vinho novo em odre velho. Odre era uma bolsa de couro para envelhecer o vinho ali dentro. Então, não é a mesma coisa, não adianta a gente pensar que a gente está, não, eu estou bebendo o mesmo tipo de vinho, não é o mesmo tipo de vinho. Tá? Vou falar aqui, mas lá na apostila, eu tenho mais, eu tenho no grego original a palavra vinho, que é a palavra vinho alcoólico na Bíblia, a palavra usada, qual é a palavra usada para suco? É o que Jesus transformou. É o que Jesus transformou em suco de uva. Não foi vinho alcoólico,
Porque Jesus não ia dar vinho alcoólico que embriagasse as pessoas, levar as pessoas a errarem. Não tem como isso acontecer. Ok? Então, vamos a outro ponto importante. A questão não é a quantidade. O que faz de alguém viciado não é quantidade, é a necessidade. Entendeu, Mamélia? A pessoa acha que é quantidade, né? As pessoas pensam que é quantidade. Aí a quantia que eu bebo. Não, eu não bebo para os outros, eu bebo social. Não é isso que faz de alguém alcoólatra. Não é isso. Pastor. Deixa o microfone fechado, irmã, por favor. Esse telefone fechado. Está atrapalhando. O quê? Microfone seu, deixa ele fechado. Tá bom? Tá. Deixa fechado o microfone. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Aqui que é o interessante, presta atenção. O nosso organismo, ele produz um álcool chamado endógeno. Nosso organismo produz. Ele é dentro de nós, na fermentação do alimento. Então, nós não precisamos consumir álcool. Essa história aqui, não, precisa consumir um pouco de álcool. Isso aí não é realidade. Mas médicos falam assim, eles falam. Por quê? Porque são orientados para poder vender, porque o imposto adquirido é muito grande. Aí eles vão consumir. Vão dizer para você, precisa, não precisa. A própria fermentação do alimento no nosso estômago, ele produz esse álcool. Tá bom? E esse álcool é produzido, ele é absorvido pelo organismo para fazer o que é necessário e tá beleza. Não tem problema. O outro álcool que é produzido pela cana, tá? Que chama-se enógeno, que é o álcool que produz da cana-de-açúcar. Esse álcool, ele faz o quê? Ele prejudica o nosso sistema. Por isso que eu falo assim, ó, você quer estudar? Então você vai estudar, mas estuda ciência. Faz pesquisa em sites científicos. Não é de médico que está ganhando do governo para fazer propaganda para que o governo ganhe mais imposto. Mas em órgãos científicos, principalmente fora do Brasil. Órgãos científicos fora do Brasil. Entendeu? Porque eles não têm compromisso nenhum com o sistema brasileiro. E você vai descobrir ali. Você vai descobrir o quê? Você vai descobrir que quando o nosso organismo ele não consegue eliminar o álcool, esse álcool vai para o sangue. E o sangue leva para o cérebro. E no cérebro faz um estrago enorme. Faz estrago no rins, no fígado, enorme. Mas eu nunca vi ninguém morrer por causa de bebida alcoólica. Mas não mesmo. Você acha que o governo vai deixar falar que morreu porque bebe? Morreu porque fuma? Não vai estar isso no laudo. Não vai. Mas, pessoal, nós somos mestres em procurar conhecimento que apoie o que nós fazemos. Somos mestres em fazer isso. Somos mestres em tomar essa atitude. O vício é definido pela necessidade de usar o álcool para regular emoções. Ansiedade, estresse, dor. O estresse é o maior motivo para o uso do álcool. Para relaxar. A pessoa, quando ela consome o álcool, ela relaxa. O corpo, o organismo relaxa. Os músculos relaxam. Porque onde fica lá a preocupação, ele é inibido. É cortado o contato com ele. Ele está lá, mas é cortado. Ele é desligado. Igual esse monitorzinho em cima aí da balança, ele é desligado.
Aí a pessoa não preocupa mais, ela vai rir, vai ficar alegre, vai ficar tudo legal. Aí pergunta a pessoa assim, por que você fica com ressaca no outro dia, com dor de cabeça? Ela não sabe nem te explicar o porquê. Vou te contar o porquê. Porque o álcool, ele tira água do organismo. E a água é o que o nosso organismo tira oxigênio da água. Aí dá dor de cabeça. Dor no corpo. Olha em Provérbios, para quem são os ais? Para quem são os olhos vermelhos? Para quem são aqueles que dizem, me bateram, corpo tudo dolorido? É por causa disso, por causa do álcool. O álcool, ele faz isso. Então, nosso corpo não precisa, ele produz álcool. Aí o que acontece? A pessoa, para ela relaxar, a pessoa, para ela ter uma noite boa, para ela poder comer bem, porque se ela não tomar o álcool, ela não consegue se alimentar, porque ela está preocupada, está ansiosa, está estressada de estresse. Ela tem que beber. É aí que está. É a necessidade que faz o vício, não é quantidade. Não é quantidade. Vou nem falar da questão financeira, né? Pessoas reclamam que não tem dinheiro, reclamam que não tem dinheiro, mas o dinheiro para beber tem. E se contar na ponta do lápis o quanto gasta, se guardar, no final do ano está bem. Mas não para para pensar. Vício. O vício sempre vai dizer para mim, eu preciso. É bom, é gostoso. Chama-se recompensa de dopamina. A ciência explica isso. Então a pessoa perde, olha aí, olha agora os outros segredos, hein? O vício faz com que a pessoa perca a liberdade. Quem é livre não precisa tomar uma tacinha de vinho para relaxar. Não precisa tomar uma tacinha de vinho para comer. Não precisa tomar uma tacinha de vinho para dormir bem. Se eu preciso, eu sou dependente químico. Se eu preciso de beber para fazer algo, então eu sou dependente químico. Então, esse mesmo dedo que aponta para esses meninos, adolescentes que estão aí, deve apontar para nós também, porque se bebemos, somos dependentes. Não, mas eu bebo só para social. O que é beber social? Porque se você não beber, você não consegue se comunicar direito, não consegue se relacionar com as pessoas. Então, é dependente químico. Meu professor de neurociência, ele falou algo interessante. Perguntaram para ele assim, uma pessoa que ela é curada do alcoolismo, tá? Não bebe mais, de se embriagar, fica bêbada, não bebe mais assim. Ela pode beber? Ele falou, pode, não tem problema beber não, pode beber à vontade. Porque agora ele não vai mais ficar embriagado, não vai criar confusão, não é verdade? Ela falou, Eu falei, mas deixa eu te contar uma coisa para você. Uma pessoa que ela é livre da dependência química, nunca mais ela vai beber, porque ela não precisa mais. Ela não precisa mais. Ela não vai mais consumir o álcool. Ela não precisa. Ela vive sem ele. Ela é feliz sem ele. Ela consegue, ela própria, através de exercícios, através de outras coisas, tirar do estresse do trabalho. Ela vai aprender a relacionar com as pessoas. Então, não precisa mais. Não precisa. Aquela dor de trauma, por causa de uma traumatização, está resolvida, não precisa mais beber. Não vai. As pessoas bebem porque elas são dependentes químico por causa de algo. Isso é comprovado cientificamente. Isso aí não é o Charles falando, não. Isso é a ciência. Precisamos entender dessa realidade. Vamos chamar uma coisa, precisamos pôr nome nas coisas. Amém? Precisamos pôr nome nas coisas. Vamos colocar
aqui, bem bonitinho. Vamos colocar o nome bem bonitinho aqui. Lucinéia, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, viu? Vamos colocar um nome aqui bem bonitinho, ó. Efeito neurotóxico do álcool. Vamos lembrar que nós temos dois tipos de álcool, que é o álcool que o nosso corpo natural produz, e temos o álcool extraído da cana, ou até de outros produtos também extrai o álcool, tá? Não é só da cana, não. Vamos entender o efeito desse álcool, tá? O álcool não apenas reprime o sistema nervoso central, mas também destrói os neurônios. A ciência comprova que o álcool, em qualquer quantia no nosso organismo, esse álcool é o enógeno, que é o álcool produzido fora de nós, qualquer quantia, ele destrói neurônios. Neurônios são essas bolinhas aí, ó, são os neurônios. O neurônio serve para comunicação entre um e o outro. Eles são destruídos. Tá? Um dos maiores efeitos do álcool na vida de uma pessoa que o consumiu quando para é perca de memória. Ela não consegue guardar as coisas, porque esses neurônios foram destruídos. E ele não é refeito. É interessante. O álcool é a única coisa que consegue destruir neurônio no nosso cérebro e que não consegue ser reposto desse neurônio. É incrível. Ele destrói literalmente os neurônios, como se fosse queimar. Podia tocar um fogo no neurônio e o neurônio tivesse sido queimado. Ele atrofia o cérebro. Gente, isso é algo incrível. O nosso cérebro ele tem poder de elasticidade. Ele é o único órgão do nosso corpo que ele diminui de tamanho e volta ao tamanho normal. Mas o álcool, ele destrói essa capacidade do cérebro. E a parte que ele destrói é a parte da memória, é o hipocampo. É o córtex pré-frontal. Aí a pessoa tem dificuldade para aprender, começa a ter dificuldade para fazer coisas simples. Por causa de quê? Consumo do álcool. Dificuldade de aprendizado. Respostas do corpo, do cérebro. Mecanismo de ação, o GABA. Ela inibe o GABA, ela bloqueia. Por isso, quando a pessoa ela fica sem beber, ela vai tremer, ela vai ter crise confusiva, ela vai ter várias coisas, ela fica no estado eufórico, tem que beber, tem que consumir. Gente, o negócio é tão sério, mas é tão sério. Eu tive um amigo, e esse meu amigo, ele era professor dos Alcoólicos Anônimos, tá? Ele era um líder lá dentro. Ele falou assim, Charles, o negócio é tão sério que a pessoa que bebe, eu era alcoólatra, tá? Faz mais de 10 anos que eu não bebo. De vez em quando vem o gosto da bebida na minha boca. Porque o cérebro, ele está tão viciado que ele me traz o gosto. Olha como que é o negócio. Veja como é sério, gente, é sério. Como eu falei, né? Aí a consequência, perca de memória, dificuldade de aprendizado, comprometimento com a capacidade de julgamento. Isso começa a sair do efeito do álcool e começa a vir para a nossa vida cotidiana. Cotidiana. Vocês que estão aqui na aula, eu vou dar para vocês, vou dar para vocês, no pessoal. Vocês mandam um oi para mim no pessoal, para me lembrar, porque eu esqueço. Tá?
Vou mandar para vocês uma apostila para abstinência do álcool. Vocês entenderam o que a pessoa passa no período que ela está sem o álcool. O negócio é triste. Triste. O organismo, a pessoa fica livre do álcool. Até costumo falar assim, ó. Jesus liberta? Liberta. Com certeza que liberta. Tá, então quer dizer que eu vou ficar livre, nunca mais vou viver na vida. Sim, vai. Só que tem um problema. Ele liberta você do espiritual. Agora, a questão da dependência física do organismo, você vai ter que lidar com ela. Você vai ter que lidar com ela. Vai ter que aprender. Porque se você for num ambiente que a pessoa está bebendo, você vai beber. Tranquilamente você vai beber. Sossegado. Pode saber que vai. Você vai ter que evitar esse tipo de coisa. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem o bom costume. A Bíblia declara isso para nós. É importante entender. Então, vamos lá. Já vamos chegar aonde é a parte, para mim, mais importante do negócio. É onde realmente vai interessar para nós. O álcool no cérebro de um adolescente. Gente, o negócio é sério. Olha, eu vi um estudo que eu fiquei abismado. Abismado. Um dia eu comecei a questionar essa questão de dar um pouquinho de álcool para a criança lá, porque ela vai ficar com vontade, vai dar bicha. Aí vai lá dar um pouquinho de álcool para a criança. Olha, gente, o médico, o cientista, ele pegou uma colher de álcool, e deu na boca do cachorro. O cachorro ficou doido. Gente, eu fiquei com dó do animal, como ele ficou. E no final ele explicou o efeito e falou assim, ó, o cérebro de uma criança é igual de um cachorro. E quando ela toma um pouquinho de álcool, isso acontece com o cérebro dela. Aí os pais estão ali dando álcool com uma criança. Uma criança. Uma criança. Aí chega na adolescência, nós temos a poda neural. O que é a poda neural? É quando ele vai deixar de ser criança. Porque a adolescência, na verdade, ela é um período. Tá? Ela é um período. Então, quando ele começa a transitar nesse período para adulto, há uma poda. Porque ele vai deixar de ser criança. E ele vai passar a ser homem. Então, uma mulher também é a mesma coisa. Então, há uma poda já para uma reconstrução com novos neurônios. Aí, a bebida alcoólica, ela faz o quê? Ela destrói neurônios. Imagina esse adolescente que está com uma explosão de hormônios dentro dele. Já vai ficar, vamos usar o nome assim, né? Vai fazer coisas que você diz não naturalmente. E ainda você dá bebida alcoólica para ele. O córtex pré-frontal, que nós chamamos de CPF, está em formação. E é a primeira coisa que o álcool inibe. O álcool traz problema. Então, olha para vocês verem. Aí depois não entende. Depois a filha ou o filho está com dificuldade na escola de aprendizado, está com dificuldade de relacionamento, está com dificuldades neurais. Aí vai fazer o quê? Vai xingar, vai... Entendeu? Vocês sabiam? Olha o que eu vou dizer para vocês, presta atenção. Eu falo, faça pesquisas científicas. Tem institutos científicos no Brasil sério? Tem. Mas é muito bom pesquisar fora do Brasil. Faça. Pergunta lá assim, qual é a chance dos filhos se envolverem com drogas mais fortes de pais que usam álcool? Vamos descobrir 60% dos filhos de pais que consomem bebida alcoólica irão
usar drogas mais fortes. Tá? 60%. Os adolescentes que consumem álcool vão ter dificuldade de relacionamento. Aí, para relacionar, tem que beber. Para ficar legal. Gente, é sério. É sério. É sério. Tá? Então, o adolescente já está sem o freio, vamos dizer. Sem o CPF, que é o freio. Tá? Aí, agora, eu vou destruir isso. O que vai acontecer? Vai ficar sem freio. Sistema límbico, acabou. CPF, que é o freio, está sendo formado e já está sendo destruído. O adolescente já age por impulso. Aí tá. Um adolescente que consome álcool aumenta 4 vezes o risco dele se envolver com drogas mais pesadas no futuro. E as minhas bases são científicas. Eu não estou falando aqui porque eu acho, não. Falo de base científica. Tá? De base científica. Tá bom? Não estou falando aqui de coisa que eu acho, que eu penso. Não, estou falando de base científica. Olha aí, ó. A incompreensão disso. Aí amanhã você chega para alguém e fala assim, olha, não é bom você consumir bebida alcoólica, isso aqui. Não beber então porque é pecado? Não, não é que é pecado, não. Não é que é pecado, não. É que vai destruir sua vida. Vai acabar com a sua vida. Vai acabar com a sua vida. Alcoólicos Anônimos, eles dizem assim que doente não é só o alcoólatra, não. É também a família. É também a família. Mas nós estamos bem, né? A família nossa aqui é jóia, bacana. Não tem problema? Não tem. Calma. O tempo passa. Aí chega. Aí a filha ou o filho vai sentar na mesa bêbado, embriagado. Aí vai falar assim, mas você está escolhendo esse caminho. Mas você está errado. Mas você isso. E aí? Aí o filho e a filha vai arrumar um companheiro, tá, na balada, bebendo, se embriagando. Aí um dia ela ou ele decide parar de beber, porque descobre que só destruiu a vida, e o outro continua, aí o outro é o vilão, é o ruim da história. Entendeu? Aí a gente acusa, aponta. Mas mal os pais sabem que quem incentivou foi eles. Por que a minha filha arrumou um marido alcoólatra? Raciocina. Raciocina. Você disse para ela, ensinou ela isso, Isso não tinha problema. Só que esquece lá na frente, né? O futuro vem. O futuro vem. O preço pago, ele é caro. Ele é caro. Eu acho muito interessante. A mãe vira e fala assim, eu morro pelo meu filho. Ela morre pelo pai, não para de beber por causa do filho, não para de fumar por causa do filho. E todo mundo sabe, viu? Todo mundo sabe que o estrago vai ser grande depois, sabe? Tem conhecimento. Todo mundo tem conhecimento do negócio. Mas, e aí? Cadê o amor? Cadê aquela, eu morreria com meu filho? Não morre nada. Isso é história. É história. Não, mas eu bebo, é social. E meu filho, eu vou ensinar para ele que ele não deve beber. Eu tenho uma péssima notícia. Seu filho aprende por espelhamento. Ele não aprende pelo que você fala, ele aprende pelo que nós fazemos.
Ele modela seu comportamento pelo que nós fazemos. Aí eu falo, não bebe e eu bebo. O que vai lá nas emoções do filho, a memória emocional, porque é essa que está ativa, entendeu? Meu pai se contradiz, ele mente. Não é uma pessoa firme. Minha mãe não é uma pessoa firme. Não é uma pessoa firme. Sobriedade é um ato de amor. É um sinal que nós amamos. Charles, mas eu sou. Mas a Bíblia não diz para mim que não pode beber. Não, verdade, não diz não. Mas vou citar só 3 casos na Bíblia que vai fazer a gente pensar. Na verdade, quando o CPF está funcionando direito, a gente pensa, raciocina. A gente julga o que nós vemos, ouvimos e lemos. A gente julga. A gente raciocina. A gente analisa. Vamos lá. Primeiro caso de alcoolismo na Bíblia. Primeiro caso. Quem será que foi o primeiro homem a consumir álcool na Bíblia? A Bíblia cita que ele é embriagado. Noé. Noé. Ficou nu. Olha, um homem que Deus falou que é justo. Ficou nu. Tá bom? Eu acho que ele não devia ter amaldiçoado o cão, não. Cão, não. O culpado foi ele. Ele foi o culpado. Ficou nu. Na frente do filho. Mas, Charles, mas o filho já era grande. Não, não pode. Pais não pode revelar o corpo para os filhos. Não pode. Cientificamente é comprovado, traz trauma. Nem para criança. 2, 3, 4 anos, o pai e a mãe não podem ficar nu na frente. Não pode. Isso traz problema para a criança. Traz confusão mental. Isso é comprovado. Tá? Não é o Charles falando, não. É a ciência que fala. Vamos lá. Qual o segundo homem na Bíblia que teve problema? Noé. Não, Ló, perdão. Ló. Olha. O que aconteceu com Ló? As filhas dormiram com ele e tiveram filha. Tiveram filhos. Como elas fizeram isso? Embebedando o pai. Embebedando o pai. Qual o terceiro? Sansão. Mas a Bíblia não diz que Sansão bebia. Não diz. Mas se você ver a história e ver o que ele fazia, você vai descobrir que ele bebia. Como é que você acha que Dalila conseguiu que ele falasse qual era a força dele? Como é que você acha? Será que toda pessoa... Raciocina comigo, gente. Será que uma pessoa com o CPF funcionando direitinho não ia discernir o que Dalila queria? Como é que você... assim, tá. Cristão bem-vindo. Arrebentou. Mas você não me fala a verdade, você não me ama. Não, isso é assim. Arrebentou de novo. Será que esse cara não ia pensar, essa mulher tá armando para mim? Ela quer descobrir minha fraqueza. Provérbios é lotado de texto bíblico. Lotado. Levítico 9, se eu não me engano, 10 e 11 fala que os sacerdotes não podiam beber. Não podiam beber por causa do serviço na tenda. A mãe de Lamuel, em Provérbios 31, fala, olha, não é bom que o rei beba, para que ele não venha perverter o juízo. Por que perverter o juízo? Ele não venha confundir na hora de aconselhar, na hora de dar uma sentença e dar de forma errada, porque o CPF não está funcionando. Então, quais são as pessoas na Bíblia que não podem beber? Reis, sacerdotes. O cristão faz parte de uma nação de reis, sacerdotes. Quer beber? Declara com a sua atitude que você não pertence a essa nação. Eu falei isso para pastores já. Coisa que eu não tenho problema é de falar a verdade. E de maneira nenhuma.
Ainda mais se a Bíblia diz para mim que eu estou certo, acabou. Então vai dizer para mim que a Bíblia não diz que não pode, não vai beber? Não diz. Mas a Bíblia alerta sobre as consequências da bebida alcoólica. Ela alerta. E a ciência vem para provar que a questão aqui não está na quantidade, está na necessidade. Não na quantidade. Se eu tenho necessidade de tomar para relaxar, é vício. É dependente químico. Se eu preciso tomar para me comunicar com as pessoas, sou um dependente químico. Seja um copo de vinho. Se eu preciso tomar para que eu possa não ficar com a minha mente pensando nos problemas no final de semana, sou dependente químico. Sou dependente químico. Não tem como sairmos dessa realidade. Não tem como. A verdade é esta. Esta é a realidade. Temos que entender isso. Imagina, eu estou na minha casa, no cinema, estou na minha casa aqui, acabei de almoçar, tomei 2 copões de vinho, e a irmã vem aqui para aconselhamento. Aconselhamento. Uma vez perguntaram para o pastor Cláudio Duarte, o Ratinho que perguntou para ele, foi isso mesmo. Eu vi a entrevista dele, eu gosto dele, Cláudio Duarte. Aí, quando eu disse, pode beber? O pastor falou, pode beber. Não tem problema não, pode beber tanto que você quiser. Mas a Bíblia não diz que por exemplo, beber? Ele falou, não, a Bíblia não diz isso. Mas pode perguntar uma coisa para você? Ele falou, pode. Ele falou o seguinte, você andaria num avião em que o piloto tomou 2 taças de vinho? A Ratinho falou, não. Você permitiria que a sua esposa fosse operada por um cirurgião que tomou 2 taças de vinho? A Ratinho falou, não. Ele falou, então, eu te pergunto, eu devo beber ou não? A Ratinho falou, não. Tá bom. É uma resposta lógica, inteligente. E precisamos entender isso. E as pessoas estão aí, perguntando, questionando. Né? Estão aí. Olha, pesquise o índice de padres alcoólicos, tornaram alcoólatras, por tomar vinho na ceia. Não, né? Pode abrir o microfone, se falou alguma coisa, pode falar. Pode abrir e falar, irmã. Não, é verdade, muitas pessoas, né? Como o senhor falou aí dos padres, né? Muitos padres realmente se embriagam, porque começa a tomar da ceia e às vezes são várias missas por dia, né? Que fazem, e ali eles fazem tudo aquilo de novo, e isso daí vai viciando. Eu trabalho, pastor, com uma clínica de adictos perto de Blumenau. Eu sou do Rio, eu trabalho com eles online. E eu vejo, o que o senhor estava falando aí mesmo dos pais, quanto que aqueles homens, rapazes, senhores, sabe? Tem um senhor que ele tem 64 anos, ele toma até etanol, acredita? Acredito. Ele bebe etanol, que é um álcool que corrói tudo, que vai matando tudo por dentro. Então, eu vejo o quanto que começou ali na infância, de ver o pai, de provar escondido a cerveja do pai, o vinho do pai, e isso daí é muito sério na vida das nossas crianças, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, vigilância completa, para que eles não caiam nessa, porque é uma armadilha do inimigo mesmo na vida do ser humano, né? Porque depois não tem volta, é muito difícil, é muito difícil. É como o pastor falou, Jesus liberta sim, liberta o espiritual. Agora a pessoa tem que ter muita força de vontade, muito pulso para poder lidar com o desejo de voltar à bebida. Seja bebida, seja droga, seja o que for, né? Seja maconha, o que for. A pessoa tem que ter muita força, e é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. É difícil. A luta do ser humano é difícil. Então, como eu falei aqui, precisamos entender que o vinho, Jesus não transformou água em vinho alcoólico, tá?
não transformou. Tá bom? Isso aí é ponto passivo, porque se Jesus transformasse, primeiro, a água em vinho alcoólico, ele ia induzir outras pessoas a se embriagar. Então ele pecou. Porque digno de morte não é quem faz, também quem consente. Está lá em Romanos, capítulo 1. Então ele pecou. Ele nunca pecou. Quando fala-se que ele deu o melhor vinho, é porque o melhor vinho, ele se refere ao vinho do suco de uva. Por que estranharam o milagre? Porque ele não colocou suco de polpa de uva lá, ele colocou só a água. Por que estranharam o milagre? Segundo ponto importante, entender, tá bom? Que o álcool só era produzido com o tempo de fermentação. E ali não deu tempo para fermentar. Gente, vamos estudar. Vamos fazer um negócio, entendeu? Não deu tempo de fermentar. Não tem. E as palavras também são diferentes, muito diferentes. São 3 palavras, eu não vou lembrar agora para você, mas são 3 palavras referentes ao vinho. Tá? Tem o suco de uva, o vinho alcoólico e o álcool, que é um mosto que deram para Jesus na cruz. Então, são 3 palavras diferentes. É igual ao amor. Jesus está conversando com o Pedro lá e fala: Pedro, tu me ama? Pedro responde: Senhor, sabe que eu te amo. No Brasil, traduziu para amor, mas não é amor ali. Ali, Jesus está falando: Pedro, você me ágape. Pedro vira e fala: Senhor, tu sabes que eu filéu. Pedro, você me ágape. Senhor, tu sabes que eu filéu. Pedro, você é filéu. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, eu filéu. Então, precisamos entender essas coisas, entendeu? A gente precisa compreender o que a Bíblia diz. Estudar. Por isso que Jesus, ele vira e fala: olha, o reino do céu é semelhante àquele homem que foi lá e achou uma pérola e vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Ou seja, achei uma pérola, quero mais pérola. Vou procurar mais, é a palavra é a pérola. Se aprofunde, leia. Falando com um discípulo meu ontem, falei para ele assim: falei, irmão, me mostra o pastor que vai falar assim para você: ó, tudo que eu te falar, vai para a Bíblia e ore para perguntar para o Espírito Santo se é verdade. Falou: não tem. Eu falei: não tem, rapaz. Um dos grandes pastores na Bíblia, eu vou falar pastor só por falar, é Paulo. E Paulo falou: olha, de Bereia eram nobres, porque eles iam verificar se é verdade o que eu estou falando. Hoje você fala isso dentro da igreja, o pastor vai expulsar você, vai falar que você está, entendeu? Desviou. Porque é verdade, vamos pesquisar, vamos estudar. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar, faz. A minha mãe bebia só cerveja, Certo. mas ela bebia em grandes quantidades. Certo. E foi assim muitos anos. Uhum. Será que o Alzheimer nela pode ter sido causado pela bebida? Ó, não que o Alzheimer causa a bebida, mas a bebida intensificou o resultado. Ela antecipou o resultado. Algo que vai demorar mais tempo, tornou-se mais rápido. Vou te dar um exemplo. A minha mãe morreu com 78 anos de idade. Minha mãe, ela teve... Ela assim, ó... Minha mãe, em um ano, ela regrediu de uma mulher que andava, falava, 78 anos, eu olhava para minha mãe e falava assim, dava uns 50 anos para ela. Minha mãe era bem conservada, esse povo forte, né? E a minha mãe, ela, em um ano, ela regrediu de uma mulher saudável com um bebê na cama. Em um ano. Aí eu conversei com a médica dela, eu falei assim, sabe o que é isso? O que é isso aí? Isso é mistura de medicamento com bebida. Medicamento e bebida. Eu vou explicar para ficar bem claro. Olha só, o nosso organismo usa um álcool chamado endógeno. Certo. Quando o nosso organismo, ele mexe com os alimentos ali dentro, a fermentação, ele produz esse álcool. É o álcool que o nosso organismo precisa. O álcool produzido pelaquela pessoa chama enógeno. Nosso organismo não trabalha ele. É um outro tipo de álcool. E toda bebida hoje tem ele. Toda. Incondicional. Tá bom? Porque não se vai produzir vinho numa quantidade de consumo no Brasil
que a fermentação não vai ser natural. Não vai. E se você for para países que zelam disso, para países que realmente fazem a fermentação própria da uva, é anos, não é dias, nem horas, é anos. Quanto mais velho o vinho, mais alcoólico ele vai ficar. É anos. Tá? Não é do dia para a noite. Então, hoje que a pessoa consome, é qual a Manocinéia falou. Pessoas estão consumindo etanol. Tá? Quando saiu aquele negócio lá de etanol na cerveja, é porque, na verdade, colocaram a mais. Mas já tem etanol na cerveja. Tá? Já tem, já. Entendi, pastor. Bom, minha irmã? Eu entendi. Porque ela viveu muitos anos, entendeu? Sim, sim. Isso foi até envelhecer. É. Ela começou com o Alzheimer com 77 anos. É, minha irmã. Sim mesmo. Olha, irmã, o problema do álcool, sabe o que é? É que o álcool destrói por dentro. Ninguém vê. Esse é o problema do álcool. Ele não é, ele é uma droga expressiva. Né? Então a pessoa vai expressar algumas coisas que ela não faria estando. Vai fazer. Então, se ela não conversar, ela vai conversar. Se ela é muito séria, ela vai rir, vai dar risada. Se ela é tímida, ela vai se soltar. Se ela é agressiva, vai tornar mais agressiva. Se, tipo assim, ela não é agressiva, ela se segura. Mas ela é agressiva lá dentro. Bebeu álcool, vai tornar mais agressiva. Ó, o negócio é tão sério, é tão sério. Eu vou contar uma estatística para vocês da do estado de São Paulo. Tá? Vou contar para vocês aqui, ó. 69% dos acidentes de carro acontecem por questão do motorista alcoolizado. Tá? Por isso que é considerado crime beber, tomar meia taça de álcool, você já vai ter a quantia por lei proibida. Se é proibida por lei, é porque já afeta. Ok? Violência sexual. Violência dentro da família. A maior causa é o álcool. A irmã Lucinéia trabalha com isso, sabe o que eu estou falando, é verdade. Isso é dados. Tá dados. A Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não estou falando de coisa que eu acho e penso, não. É dados. Tá bom? A gente vê a gravidade que é o álcool. A gravidade que é a bebida alcoólica. E o problema é que a gente não sabe. Olha aqui o perigo, ó. Olha o perigo. Se eu bebo um copo de vinho, esse copo de vinho ele vai me afetar, vai afetar o meu cérebro, vai afetar o meu organismo, é pessoal. Mas aí eu incentivo uma pessoa a beber que ela não vai ter controle, ela vai viciar rápido. O que vai acontecer? Eu tenho um alcoólatra. Eu não sei, né? Porque a irmã Lucinéia trabalha com isso já. Não sei o caso dela, mas eu vou falar de mim. Aí ela vai dizer um joinha lá se é assim mesmo, tá? Maioria do caso da violência dentro de casa, do alcoolismo dentro da família, tá? Boa parte, ou o marido e a esposa começou a beber com o companheiro. Tá? Mas ele tinha, o organismo dele era um organismo muito mais frágil que o dela. Tá bom? Aí eu não bebia, comecei a beber com ela. Ela me ofereceu a primeira vez. Olha como que o negócio é. Olha como o negócio é. Então a gente julga os outros, aponta o dedo para os outros, mas o que resolve? Um dia eu conversando estava numa farmácia, aí passou um menino assim, o cara falou, aí o nóia aí, ó. Entendeu? Você aí tem que ser preso. E começou a falar do menino, eu fiquei só ouvindo ele. Aí falou. Eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabia que quem bebe é igual a eles? É igual a eles. Mesma coisa. O álcool, na verdade, se você for estudar o álcool no sentido de danos pessoais no organismo, no cérebro, ele é pior que a maconha. Né, irmã? Ele é pior que a maconha. Tá? Ele é pior. O problema é que é álcool, maconha, e depois da maconha vem as outras drogas. E o álcool a maconha faz a mesma coisa que o álcool, a mesma coisa que o álcool.
Por isso que tem adolescente que vai para maconha e não bebe. Irmã. Pastor. E as pessoas, às vezes, bebem e acham assim, a bebida só vai fazer mal para o estômago. Toma aí tem vários remédios aí, o Engove, essas coisas assim, né? Vamos tomar que vai melhorar, mas não é só o estômago. Primeiramente, ele vai no cérebro. Né? Ele começa a destruir mesmo ali a memória. Começa pela memória, né? Pela pessoa guardar aquilo ali. Quando vê, aí já não tem. Já fica bem complicado. Bem complicado. Você vê, aí nós temos a plasticidade. E é interessante que na questão do álcool, nem isso funciona. Nem isso funciona. Tá? Nem isso funciona. É incrível a destruição que ele faz. Tá? E a pessoa tem que entender, né? Na verdade, é um marketing por trás disso aí, por questão do grande lucro que dá para o governo, o consumismo. Consumismo. Ó, vamos lá. Se eu falar do circo romano, o circo romano, ele tinha 3 coisas para entreter as pessoas. Tá? Violência, bebida e prostituição. Já existiu lá na época de Roma. E aí? É diferente hoje? O circo romano continua aí. Enquanto o povo está bebendo, o povo está se distraindo, o povo está, entendeu? Olhando para o circo de Roma, os políticos estão lá fazendo o que eles querem. O que eles querem. E ninguém nota, ninguém sabe. E quando eu bebo, uso qualquer droga, eu estou feliz, eu estou bem. Meu mundo, ó, virou uma bolha. Virou uma bolha. Sabia que o traficante, ele não deixa os filhos usar droga? Não é fato, isso é verdade. Eu já ouvi entrevista de traficante. No Rio de Janeiro, ele tem um pastor que faz muito trabalho em favela, nem conversa com entrevista eles. Não lembro o nome dele. Lá no Rio de Janeiro. Tá? Gente, então hoje, você tem base científica. Se te questionarem da bebida, você tem o que falar. Você tem o que dizer. Tem o que dizer. Pode falar, Marlene. Assim, pastor, o meu esposo, ele bebe desde quando a gente casou. A gente tem 27 anos de casado. Certo. Aí, assim, quando a gente começou a namorar e tudo, aí ele falava assim comigo, não, eu bebo só um pouquinho. Aí, na minha mente, inocente, né, falei, já, geralmente jovem, né, bebe realmente, né? Mas eu nunca bebi, assim, só uma vez que eu bebi, eu fui a uma festa, bebi ponche, mas o ponche tinha álcool, então eu fiquei alterada, né, altera mesmo a consciência da gente, então eu nunca mais bebi, nunca mais bebi, também acho que, assim, uma vez provei a cerveja, mas não gostei, tem um gosto horrível, não gostei, mas meu esposo sempre bebeu, aí eu fui, passar dos anos, eu fui falar com ele, né, aí fiz a mesma coisa, assim, mostrei para ele a dependência que ele estava criando, assim, mostrei a condição financeira, o tanto que ele gastava e tudo, mas ele diz assim para mim, não, eu não sou alcoólatra, mas ele bebe todo santo dia, ele bebe. Eu falei com ele, a pessoa alcoólica não é aquela que sai ali, bebe, cai e tal, não. A pessoa que é alcoólatra é isso. Todos os dias tem a necessidade de beber. Isso, é a necessidade, não é a quantidade. Todos os dias. Só que assim, ele não aceita falar que ele é, entendeu? Não aceita, assim, ele não admite para ele mesmo que ele é. Só que eu falei com ele, você é por causa da dependência que se criou. Então, ele é dependente do álcool já, entendeu? Porque são muitos anos bebendo, muitos anos, né, fazendo uso. Só que, assim, não tem como você fazer algo sem a pessoa ter essa consciência, porque ela precisa ter essa consciência.
Sim. Mesmo eu explicando, mesmo eu falando de todos os detalhes, ele não aceita, entendeu? Não aceita. Irmã Leila, uma coisa para irmã, ó. Uma coisa que a irmã aprendeu, né? Não é questão de quantidade, é questão de necessidade. Não é quantidade. E a bebida alcoólica, minha irmã, ela é um supridor, um inibidor de dor. Provavelmente seu marido ele tem uma dor interna que precisa beber para lidar com ela. Se não beber, ele não consegue lidar com ela, ele não consegue viver. A grande verdade é essa. Tá bom? Então, tirar a bebida dele, eu estou com um paciente agora que tem esse problema. Fala, mas eu bebo tal, eu estou bebendo. Eu sei que na hora que ele for curado, ele para de beber. Ele vai parar, tranquilo. Entendeu? Na hora que resolver o problema, ele vai parar. Imagina assim, meu irmão, ó. Tem um vazamento de água na parede da sua casa. Tá bom? Parede de água, vazamento da sua casa aí. Você me chama para ir arrumar para você. Aí eu vou e olho lá, quebro um lugarzinho ali, arrumo a parede, pinto de novo, beleza. Mas daqui 45 dias, 2 meses, está lá a umidade aparecendo de novo. O problema é que eu tratei a umidade. Eu não tratei o vazamento da água. Então, eu preciso quebrar toda essa parede, achar onde está vazando e fechar onde está vazando. A questão de qualquer vício é isso. O vício, ele só é a umidade na parede. Eu tenho que descobrir onde está vazando. Se eu trato onde está vazando, eu resolvo o vício. É a questão das casas aí de recuperação. A pessoa, ela está dentro da casa de recuperação, por que ela não bebe? Porque ela não tem o gatilho. Aí, quando ela sai para fora, entendeu? E ela encontra com o gatilho, ela bebe. Tá, minha irmã? Então, minha irmã, é pedir muita graça para o Senhor e para que um dia ele decida. Ele tem que decidir se tratar. Amém. Ele tem que decidir se tratar. Entendeu? E uma coisa que a irmã vai ter que estar atenta é com seus filhos. E é muita conversa, muito diálogo, muito amor, muita explicação. Entendeu? E entender que o pai não bebe porque ele é ruim. O pai bebe porque ele é doente. E pode falar para ele, você bebe porque você não gosta de beber mais não. Sabe por quê? Você tem uma dor aí dentro a ser tratada. Tem uma ferida aí dentro na sua alma que tem que ser tratada. E só olhar para o passadinho, mas conversa um pouquinho com ele sobre o passado dele, se ele fez isso, mas por relacionamento com o passado dele. Aí quando você lembrar, chegar num ponto que ele não lembra, eu não lembro dos meus 8 anos, para falar, tá aí dentro dos 8 anos, ó. Tá aí o negócio. É, irmã Lucinéia, não é verdade? Isso mesmo. A gente vai pesquisando, né? Desde a infância, então a gente vai encontrando ali, que tem que encontrar, né, pastor, a raiz. O dia que encontra a raiz, ele aceita ser curado, ele querendo, né, encontrar isso, né? Ele tem que querer primeiramente, porque a gente não ajuda ninguém que não queira ser ajudado. Verdade. Ninguém consegue, né? Então, quando encontra a raiz, irmã, é uma diferença muito grande na vida do seu esposo. Pode acreditar nisso. Se ele fizer terapia, o pastor está aí, ó, o pastor sabe disso. Terapia é vida, né? Então, ele descobrindo essa raiz, ele vai fazer o máximo, porque ele vai saber que ele não precisa mais da bebida para tapar aquele buraco que ficou ali de trauma na vida dele, entendeu? Isso é muito bom. Verdade. Amém, irmã Luciana? Leila, mais alguma coisa? Amém. Não, tá tranquilo. Vou te explicar outra coisa também, ó. Existe uma coisa que nós chamamos de bolha de fuga. Bolha de fuga. A bolha de fuga, ela é qualquer vício, uma bolha de fuga. Então, a pessoa ela tem uma dor dentro dela que ela não consegue lidar com essa dor. Aí ela precisa de algum vício. Até redes sociais é uma bolha de fuga. Já que eu não consigo relacionar com a minha família, eu vou pro celular, eu vou para a rede social. Eu fujo, para eu não sentir aquela dor. Aquela dor não tem problema. Então, minha irmã, não é ele. Ela não é o seu marido. Tá bom?
não é ele não tem controle, tá? Ele não tem controle, ele não bebe porque ele quer. Eu garanto para a irmã que quando ele está são, ele se acha a pior pessoa do mundo. E ele fala para ele mesmo, eu vou parar, não vou beber mais. Mas ele não tem controle. Tá? Por isso que nós, terapeutas, não tratamos o vício. Nós tratamos a ferida, é o trauma, não o vício. Nós queremos achar o trauma. Queremos achar aquilo que causa o problema. Não é o vício. Entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Vamos lá, então, aqui, vai. Ó, vamos lá. Disposição genética, a herança silenciosa. 40% a 60% do risco de dependência atribuído a fatores genéticos. Ou seja, 40% a 60% de chance do meu filho herdar uma dependência química minha. Tá bom? Se você for pesquisar, eu sempre vou bater nessa tecla, pesquise. Você vai descobrir que em hospitais nascem nenéns chamados dependentes do álcool, já tomam medicamentos com base de álcool. Tá? Já nascem assim. Já existem nenéns aí dependentes de droga. Já nascem dependentes de droga. Porque isso é genético. Tá bom? A pessoa já nasce com predestinação. Não é destino. Tá? Ela vai ter uma tendência maior de buscar o uso de drogas, do álcool. Bom? Tem pessoas que ela tem autotolerância. Ela vai beber, vai ter os prejuízos que nós conversamos aqui, mas está bem. Mas por dentro, mais tarde vai aparecer doenças, problemas relacionados com isso. Ainda mais quando toma medicamento ainda. Aí é um problema seríssimo. Quando fala, olha, não toma tal medicamento, não insira álcool, a pessoa não tem noção do problemão que é. A pessoa não imagina o que está acontecendo. O problema é que ninguém fica velho, né? As pessoas não envelhecem. As pessoas não pensam. Velhice chega para todo mundo. Todo mundo. É incondicional. O problema vai aparecer. Aí tem uma péssima velhice, que na verdade ninguém preocupa, né? Porque todo mundo acha que não vai ficar velho, né? Ainda mais que o negócio da internet, a IA ainda, artificial, ainda piorou o negócio, né? A pessoa tem 90 anos e faz a imagem ficar de 70, 60. Acha que não vai ficar velho. E esquece que a idade chega. E quem passou dos 40 sabe o que eu estou falando. Que até os 40 você sobe, dos 40 para baixo é escorregador. Tá? Nós que já passamos dos 50 sabemos dessa verdade. Sabemos que a realidade é essa. Isso aqui é uma máquina, ele vai ter problema. Isso aqui é uma máquina. E se eu ajudo a ter mais problema ainda, aí não, eu duro que culpa Deus, né? Não tem aqueles problemas acontecendo comigo. Aí Deus vira e fala, você estava lá enchendo a cara, você não fez para mim, né? Eu não ouvi meu conselho, né? Mas estava lá. Falou que é a ciência, a gente para falar, você não me ouviu. Entendeu? Aí me culpa, por que eu permiti? Não, você que buscou. Entendeu? Agora resolva. Ai. O ambiente aperta o gatilho. Então, a criança já tem um pré-requisito, uma tendência a beber ou usar droga. Ela fica no ambiente dessa forma. Pronto, temos aí, ainda mais hoje ainda com os pais, que de vez de amar os filhos, fere e machuca. Sei que é inconsciente, mas fazem. Né? Então, o grande segredo é os pais. E nós vamos, irmã Leila, vamos orar com você, vamos clamar com você, tá bom? Mamãe Sol, Lucinéia, vamos orar, vamos clamar, para que o Senhor te dê graça, sabedoria e abra os olhos do seu marido. Doutor, Oi. eu tenho uma filha também, que ela faz exatamente isso. Minha filha tem 40 anos. Ela, às vezes, bebe remédio e bebe bebida alcoólica por cima. E
ela ainda tem o autismo, fica muito complicado, né? Sim. Sim. Sim, minha irmã. Mas nós falamos aqui, eu brigar com ela, discutir com ela, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, meu irmão. A grande questão aqui é realmente estar relacionado com uma questão interna, né? Com uma questão de dor na alma. Entendeu? Essa é a grande verdade. Amém, gente? Quem quer fazer mais uma pergunta, comentar alguma coisa? Nós vamos parar aqui. Tá? E essa aula não vai ficar disponível. Essa aula não vai ficar disponível. Quem perdeu, perdeu. E vocês que assistiram, vão ganhar um presente meu. Tá bom? Vou dar um presente para vocês. Manda um oi para mim no meu PV, eu vou mandar um presente para vocês. Tá bom? Pai, Deus abençoe. Muito obrigado, de coração. Pode falar, irmã. Vamos, né? Falar alguma coisa? Né? Só parabenizar só e agradecer por se doar assim para a gente, que é muito bom isso daí. A gente vai aprendendo cada vez mais, né? Doar conhecimento é bom e receber ainda é melhor ainda, né? Mas eu aprendo com vocês também, comentários seus aqui, vocês falando também, eu aprendo bastante. Pastor, essa doação para nós foi gratificante. Muito obrigada. Amém, amém, gente. Bem esclarecedora. Oi, Marlene. Agradecimentos, né, parabenizar o senhor é um professor excelente, uma explicação que a gente consegue absorver todo o conteúdo, não fica nem restando nenhuma dúvida, que Deus continue te abençoando, e assim, a gente não tem nem como agradecer, né, porque isso daí vai mudar não só a nossa mente, mas toda a nossa vida, né. Verdade. Marlene, a gente só bate palma. Amém, obrigado. Eu costumo falar assim, Leila, que a melhor forma de eu ensinar, de eu honrar os meus líderes, meus professores, é praticando o que eles me ensinam. E compartilhando e passando para frente. Essa é a melhor forma de honrar. Tá bom, gente? Pai, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor. Fica na paz. Tchau, gente. Tchau, Leila. Tchau, Marisol. Fiquem com Deus. Tchau. Fica na paz.